Salve quarta-feira! Antes de mais nada, um ótimo Natal para todo mundo. Só que amanhã, mas hoje, é a noite de ceia, a noite do encontro, a noite da família, de reflexão, de muitas orações. Mas o meu desejo é que você tenha um ótimo Natal. Ligado aqui no Tomazão TV para a gente atualizar as informações de Remo e Paysandu. E até essa notícia interessante, muito importante, dada pelo governador Helder Barbalho ontem, com relação à parceria da Vale do Rio Doce para a construção dos CTs de Remo e Paysandu. Isso é um impulso tremendo para o nosso futebol. Já já você vai saber aqui no nosso Tomazão TV. O executivo do Remo que falou de responsabilidade, de contratações, o Paysandu que arruma a casa também para anunciar novos contratados. Tudo isso. Será que teremos presente de Natal para Remo e Paysandu nessa quarta-feira? Se liga aí no Tomazão TV, não esquece de acionar o sininho para receber as notificações, se inscrever no canal e deixando o like. Vamos firme até os 50 mil para fazer o super sorteio de 4 smartphones, uma camisa do Remo e uma camisa do Paysandu oficial para você inscrito aqui no canal. Então eu conto com você, vamos reforçar o conteúdo para o YouTube divulgar cada vez mais e vamos junto comigo. Olha, eu vou começar falando dessa importante reunião que o governador Helder teve ontem com a diretoria do Remo e do Paysandu. Remo remotamente, Paysandu presencialmente, já com o Márcio Tuma ao lado do Tony Coceiro, engenheiro que a gente sabe conceituado, para os projetos que serão apresentados para que a Vale, aprovando, possa construir os CTs de Remo e Paysandu, que seria interessantíssimo. Aliás, o governador Helder fala sobre esse projeto, da importância que ele tem, inclusive na inclusão geral do esporte, na formação da base de atletas profissionais, da base do amadora para chegar ao profissional, e melhor do que ninguém, o próprio governador falando a respeito dessa iniciativa do governo do estado para esse impulso, né? Esse passo largo à frente para o futebol do Pará, para Remo e Paysandu na construção dos CTs, que é muito importante de uma forma geral para o clube e para o futebol paraense. Governador Helder, com a palavra. O governo do estado apresentou à Vale a importância da aproximação da empresa com Remo, Paysandu, Paysandu, Remo, e nada mais importante do que ter um centro de treinamento para a formação das categorias de base e também para o fortalecimento do futebol profissional. E acabamos de ter essa reunião com a Vale, com a presença da diretoria do Paysandu, com a presença da diretoria do Remo, e agora os próximos passos, os dois clubes irão apresentar os seus projetos para que a Companhia Vale possa, aceitando a proposta, possa realizar as obras e entregar os dois centros de treinamento prontos para as duas equipes, para os dois times, e com isso nós possamos fortalecer a categoria de base, descobrindo talentos, projetos sociais importantes para essa meninada talentosa, meninas, meninos que, através do esporte, possam estar socializados e, claro, que os times possam ter vitória e sucesso na representação destas torcidas magníficas. Sucesso, e contem com a gente, né, Hanna, para a gente poder trabalhar cada vez mais pelo esporte, pelo futebol. Agora depende da iniciativa tanto de Remo como de Paysandu, e isso não deve faltar, na apresentação dos projetos para a construção. A Vale vai construir e entregar os CTs às duas agremiações, CTs prontos para uso, para a formação da base, para o trabalho profissional, para a inclusão de uma forma geral do esporte. Muito legal. O governador Helder, do lado da vice Hanna Gassan, é o governo trabalhando forte para o esporte, sim, e a gente tem que aplaudir. Bom, vamos começar falando do Leão. Ontem tivemos a entrevista coletiva do Marcos Braz. Pensei até que ele fosse dar algum tipo de notícia, aquela notícia que o torcedor estava aguardando, que seria pelo menos um ou dois nomes já fechados, mas ele aguarda primeiro a confirmação do seu contrato de renovação para depois
assumir de vez esse posicionamento como executivo, trabalhando ao lado do presidente Tonhão. Em nenhum momento menosprezou aqui o trabalho do Braz, muito pelo contrário, o seu network é muito importante. Lógico que a demora, a agonia, às vezes deixa o torcedor impaciente, a própria empresa fica impaciente porque quer a notícia, mas eu acho que dentro da filosofia do trabalho, do conhecimento, da experiência e por jogar um campeonato como a Série A, o Remo tem que ter muito cuidado, passos firmes, né, com o pé no chão, para que não cometa nenhum tipo de equívoco. As contratações vão acontecer. É importante também lembrar que ele fala de jogadores que não deverão continuar no Baianão, mesmo aqueles que têm contrato, que poderão deixar o Baianão. E fala da relação com a presidência, da boa relação que tem com a diretoria e da tranquilidade que tem para trabalhar para a formação do elenco, que começa o trabalho efetivamente no dia 3 de janeiro. Um trecho da entrevista do Marcos Braz aqui no Tomazão TV para você curtir. Em relação à contratação, é claro que a gente está no mercado para fazer a contratação. Tem um ponto que às vezes até pegam isso aí para querer botar algum tipo de desconforto entre eu e o Tonhão. Não vão conseguir. Claro que existem situações. Por exemplo, saiu hoje, não, que só depois da assinatura do Tonhão que o jogador definitivamente está contratado. É claro que é isso, ele é o presidente do clube, não poderia ser diferente. Assim como era no Landim, lá no Flamengo, passei 6 anos negociando, ajustando, e depois só era validado quando o presidente Landim feito isso. Acredito que no Cruzeiro é a mesma coisa, né? O Alexandre Matos, quando estava lá, ia para o mercado, aliás, e o presidente do Cruzeiro, que é o dono da SAF. Então, assim, não adianta quererem botar a situação entre eu e ele, até porque, pela personalidade do Tonhão e pela minha personalidade, o dia que alguém não quiser ou não querer estar aqui, a situação está super resolvida, tanto para um lado, tanto para o outro. Em relação à quantidade, é claro que a gente entende que para a Série A do Campeonato Brasileiro a gente vai precisar um esforço maior nas contratações, em número de contratações, a gente já está fazendo isso aí, agora ao mesmo tempo com responsabilidade e tirando alguns jogadores ou comunicando alguns jogadores que a gente não vai continuar. Fazer isso com bastante responsabilidade para que a gente não comprometa qualquer tipo de situação futura para o Remo, né? É isso, não adianta ter pressa, não adianta botar a carroça na frente dos bois, mas ficou claro aí que tem gente que está no Baianão e que não deve continuar, pelo menos nesse projeto, com o Juan Carlos Osório, o técnico que vai se apresentar dia 3 de janeiro, juntamente com os jogadores que deverão ser anunciados aí até o final da próxima semana para integrar o elenco azulino. Ontem surgiu, e muito claro, quase fechado, Marlon, zagueiro de 33 anos, está há 2 temporadas no Ceará, depois de 4 no Cuiabá, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. O Marlon tem 33 anos, é do Rio de Janeiro, começou no Flamengo, tem passagem por vários clubes, muito experiente. E o outro jogador mais jovem, que foi lançado pelo Flamengo, inclusive na era Marcos Braz no rubro-negro, que é o Matheus Tuller, que está jogando no Vissel Kobe do Japão. Ele que andou no futebol de Portugal, foi aproveitado no time principal, né, do Flamengo em algumas ocasiões, inclusive como titular em épocas de contusões, de suspensão. O Matheus Tuller foi aproveitado depois de que deixou a base e pode ser uma opção sim para o Remo na tentativa de engrossar e aumentar a qualidade do elenco azulino para o Campeonato Brasileiro. Mas por enquanto aguardemos. Será que tem novidade hoje? Vamos falar do Paysandu. Papão que coloca a casa em ordem.
Depois de assumir o Márcio Tuma, que esteve na reunião com o governador, tomando todas as providências, principalmente para a questão financeira e jurídica do clube. Tanto que o Bruno Castro vai dar uma entrevista na próxima sexta-feira, já assumindo o departamento jurídico do Paysandu, voltando, né? Ele que fez um grande trabalho há um passado recente, e volta a trabalhar no Paysandu, na área jurídica do clube. O jogador JP Gonçalves, que tinha sido apresentado ontem, ele, na verdade, acabou sendo ofuscado por toda aquela confusão da renúncia do Roger Aguilera, e não poderíamos deixar de fazer esse registro aqui. Ele fala que foi muito fácil aceitar o convite do Paysandu pelo projeto, pelo tamanho do clube, por conhecer o Júnior Rocha, pela responsabilidade das pessoas que comandam o futebol, e ele fala com alegria de estar aqui no Paysandu e jogando pelo Papão a Série C do Campeonato Brasileiro. Aí o JP Galvão. Eu acho que vim para cá, acho que não foi uma decisão muito difícil. Um clube dessa instante, sabe a história que o clube tem, é um clube enorme. E o projeto foi muito bom também, o treinador Júnior Rocha também, já trabalhei com ele. Eu sei como ele trabalha, então ele sabe como é que eu também trabalho, a gente sabe como é que vai ser o projeto do clube, e espero que seja uma temporada abençoada para todos nós, com os novos atletas também que vão chegar, e é isso. E também, sabendo do nível da Série C, você chegando agora no Paysandu, como você enxerga essa oportunidade aqui no clube? Cara, eu acho que é uma oportunidade de ouro, vamos dizer assim, de ouro para mim. Uma oportunidade para mim porque eu penso em chegar aqui e jogar. Penso aqui em jogar e ser bem recebido, como já fui, mensagens nas redes sociais. E acho que vou brigar pela posição de lateral, de volante, vou brigar pela posição. E minha pretensão é poder jogar aqui. As experiências anteriores, né? Você passou pela Inter de Limeira, pelo Guarani. Você jogou a Série C, inclusive, na última temporada. Lá no Guarani, se não me engano, foram cerca de 60 partidas, né? Você jogou bastante também. Conta um pouco sobre a tua experiência, principalmente também lá no Guarani, por favor. Então, nos últimos 2 anos, foi o que você falou aí, foram mais ou menos as 60 partidas que eu joguei. 24 eu fiz um paulista, que foi quando eu trabalhei com o Júnior Rocha, na Inter de Limeira. Depois fui pra Chape, joguei na Chapecoense, acabei retornando pro Botafogo, e esse ano joguei o Paulista de novo e fui pro Guarani jogar essa Série C. Eu acho que foi experiências boas, cara. Foram experiências boas que eu tive, que me amadureceu. Eu sou jovem, né? Então acho que amadureci muito mais com as experiências. Tá aí sucesso absoluto pro JP, que joga como lateral direito. Aliás, o Edilson está se apresentando, né? Depois do Natal agora já vai se apresentar, até porque os jogadores ganharam folga hoje e amanhã, e na sexta-feira já retomam os trabalhos nessa pré-temporada. O Marcinho, aquele jogador que a gente anunciou, eu acabei fazendo confusão, porque são 2. Esse Marcinho aí, esse não jogou no Remo, não. Ele está na Chape, ele passou pelo Joinville, jogou no América, no CSA, passou pelo Al Nassr Benghazi, lá dos Emirados Árabes, jogou pelo Sampaio Corrêa, pelo Criciúma. Ele tem, nessa temporada que está acabando, 22 jogos, não tem gol, mas tem muitas assistências, é um jogador de meio campo, de criação, e garçom também é uma possibilidade para chegar aí para o Paysandu. E o outro, para fechar, é o atacante Cleiton Pegou, esse aí, ó. Ele estava no Operário Ferroviário do Paraná. Lembrando que o Marcinho subiu a Chapecoense, e o Paysandu pode estar trazendo um jogador que subiu para a Série A, mas que jogou a Série B. O Cleiton, ele tem várias passagens pelo Atlético Paranaense, muitas temporadas. A melhor deles foi justamente agora no Operário Ferroviário. Ele fez 29 jogos, tem 2 gols e 2 assistências. É um jogador de ataque e pode aí está chegando para defender o Paysandu, o Cleiton Pego. É ele mesmo, que você está vendo aí, mais uma aposta para o Papão na temporada 2026. Em dia de Natal, a gente está aqui para informar você, para deixar você atualizado, esperando que o Papai Noel possa passar pelo Baianão e pela Curuzu. Melhor para o torcedor que vai
quem sabe, curtir aí o Natal com belos presentes que a diretoria do Leão e do Papão possa dar para o seu torcedor. Vamos ficar aí na expectativa. Um grande abraço, um Feliz Natal, tudo de bom, saúde e paz para todo mundo. Aquele abraço.